E aí, pessoal? Hoje o assunto de hoje não, já fiz um vídeo agora há pouco falando sobre energia solar. E nesse vídeo, pessoal, eu tenho certeza que se você prestar atenção no que eu estou falando aqui agora, que eu vou falar para você agora, vai ser útil para você para o resto da sua vida, tá bom? Vamos lá. Você já prestou atenção que tem pessoas que parece que ela vive cavando um buraco para cair dentro? Não, ela já cava um buraco lá dentro do buraco, porque ela já sabe que aquilo vai dar besteira, mas ela está sempre cavando um buraco. Pode prestar atenção. O que acontece é o seguinte, nós estamos cercados, né? Cercados de pessoas, e cada um tem um estilo de vida. Você já viu aquele ditado, que as pessoas falam, cada um no seu quadrado? Cada um tem o seu quadrado, cada um tem seu sistema de vida, cada um tem a sua disposição para trabalhar, cada um tem tem a sua luz, né? De alguma maneira, uns têm mais luz, outros têm menos luz, né? E eu até entendo, pessoal, que quem tem mais conhecimento, quem tem um QI mais alto, quem tem mais sabedoria, tem que ter paciência com quem tem menos. Até entendo isso, tá? Então, porque muitas vezes você vê, por exemplo, até quando eu estudava, tinha aqueles caras que sabiam de tudo, né? Aqueles caras que sabiam de tudo, muitas vezes não tinham nem muita paciência se você vai explicar alguma coisa para você. Porque ele achava assim, que todo mundo tem, muitas vezes acha, que todo mundo tem a mesma capacidade, as mesmas condições, o mesmo, vamos dizer assim... Por exemplo, às vezes uma pessoa, um jovem, ele está na casa dele, tem uns pais, tudo bem estabilizado, pai que trata a mãe bem, tudo, que tem comida em casa e tal. E muitas vezes um outro jovem, ele já anda cabisbaixo, ele já anda, a necessidade dele é tão grande que às vezes, por exemplo, o pai já é uma pessoa problemática, entendeu? Que falta comida em casa. Eu vou falar um pouco por mim mesmo. Na minha infância foi bem sofrida, não tinha aquela autoestima, né? Porque não tinha, muitas vezes não tinha comida em casa, meu pai que chegava quebrando tudo em casa. Tô falando mal porque, não, eu gosto, meu pai já se foi, eu sinto muita falta dele, mas eu tô falando para vocês que são realidades que existem, né? Então, cada um de nós tem um QI, tem uma quantidade de sabedoria. Mas tem pessoas que ela vive fazendo besteira. Ela acaba de fazer uma besteira aqui, ela já vai fazer outra ali. Ela acaba de fazer uma besteira aqui, já vai fazer outra ali. Ela só faz besteira e não quer nada com nada. E às vezes essas pessoas, ela criam um padrão de vida que está muito acima da realidade dela. Então ela vive sempre ali quase que no vermelho, quase que no vermelho, quase que no vermelho. E você, às vezes, que vive na simplicidade, às vezes até porque a vida, não só porque a vida, porque Deus te iluminou a mais, te deu uma luz, te deu força de você entender que não é esse o caminho, como quem diz, dá para você, mas não dá para mim. Muitas vezes você está fazendo tudo no mínimo possível, assim, dentro das suas condições, para que você mantenha as suas continhas tudo paga, tá tudo mais ou menos, né? Você tem aquela dificuldade, às vezes, pagar uma continha de luz, que veio mais alto, você não estava contando com aquilo. Tem várias coisas que dificultam a vida da pessoa que vive ali no limite. Isso é normal, mas você vive no limite, mas você vive sossegadinho. Você não fica dando trabalho para os outros, você evita, porque trabalho para os outros todo mundo dá, porque nós todos um dia precisamos dos outros. Mas assim, você evita, você procura ser uma bênção na vida das pessoas, né? Dentro das suas poucas condições. Mas tem pessoas que às vezes ela vai e cava um buraco tão fundo, que nem que você queira ajudar, você não consegue. Entendeu? A pessoa às vezes faz contas ali na vida dela tão altas, como por exemplo a escola particular para filho, e você vive naquela simplicidade e a pessoa vive, não, o carro dela já é o carro, sabe? Você tá com um carrinho velhinho ali, mas tá pago, você tá sossegado, seu freezer tá cheio, e o outro às vezes ele tá com o carro ali todo endividado, devendo até o último fio do cabelo, um carneiro dessa grossura aqui, não sou contra quem faz dívida, mas desde que você faça dentro das suas condições. Então, às vezes essas pessoas, quando elas caem no buraco, elas ficam bravas porque às vezes você não consegue ajudar. Não é que você nem quer, é que você não tem condições, você não tem, o seu braço não alcança a profundidade que ela está. Não sei se eu estou conseguindo passar para vocês. Ela cavou tão fundo, caiu tão fundo que o seu braço não alcança. A sua dívida às vezes é coisa de, sei lá, 500 conto,
R$ 1.000, R$ 2.000. Tem gente não, que só de uma coisa só ela deve 10, 15, R$ 20.000. E quando ela cai no buraco, se você não ajudar ela, ela fica brava com você, como se você tivesse obrigação de ir lá e resolver o problema dela. Então, o que eu quero dizer para você, resumindo, pessoal, nesse vídeo é o seguinte: guarda isso na sua cabeça. Guarda isso na sua cabeça. Quando as pessoas que te rodeiam estiverem em situações difíceis, não já vai já abrir na mão. Ah, não, errou. Ah, tá, aconteceu isso, já vai parar. Não, toma tanto. Ah, toma tanto. E você vai só se afundando porque você está naquele ritmo simplesinho. Não, não é bem assim. Observa. Veja se a pessoa está fazendo a lição de casa corretamente, está fazendo aquilo que deve ser feito. Entendeu? Porque às vezes a pessoa, ela pega o dinheiro e estoura tudo e depois é você que tem que resolver para ela. E se você não resolver, ela fica brava com você. Mas o que eu aconselho para você é o seguinte, pessoal. Não que você vai ser insensível, não estou falando nada disso. Eu estou falando para você prestar atenção, entendeu? Naqueles que estão numa situação, às vezes, meio complicada, presta atenção no que é que ele está fazendo. Entendeu? Porque às vezes você tem que falar, às vezes você tem que falar, mas você queria o quê? Você fez isso, você queria chegar aonde? Porque às vezes o caminho do abismo tá fácil você perceber que a pessoa tá no caminho do abismo. Tem coisas na vida da gente que a gente passa que você, muitas vezes, você não esperava. Você fez tudo que era possível, mas infelizmente aconteceu alguma coisa na sua vida que te prejudicou muito. Acontece isso. Mas em muitas das vezes é uma matemática simples, como tipo 2 e 2 são 4, e as pessoas não conseguem entender. E depois elas caem, cavam um buraco tão fundo e quer que você resolva para ela. E você esteja preparado para você ser criticado muitas vezes por você não é nem querer. Você vai ser criticado muitas vezes porque o seu braço não alcança. Muitas vezes sua renda é pouca, mas você vive bem. Pessoal, eu trabalhei numa empresa que tinha trabalhava, como eu trabalho em portaria ali, ficava sempre as faxineiras, né, o pessoal que ganha pouquinho ali, e tinha pessoas ali que ganhavam tão pouquinho, mas eram pessoas tão controladinhas que elas viviam bem e não viviam devendo para os outros. Pessoas assim, honestas, pessoas bem firmeza mesmo, sabe? Então, até hoje eu fico me lembrando, falo, nossa gente, como é que pode, né? A pessoa ligava tão pouquinho também, e a pessoa vivia sempre ali naquela honestidadezinha, você percebia que as pessoas eram bem firmeza, pessoas responsáveis, pessoas amorosas, né? E outros, não, já vi gente perder, gente que ganhava 20 vezes mais que nós, ter carro apreendido. Então, olha só a diferença. Cada cabeça é um mundo. E muitas vezes você tem que deixar a pessoa colher aquilo que ela plantou. Não vai se afundar por causa dos outros. O seu parente vai, só vive fazendo loucura, entendeu? Estoura tudo o dinheiro com besteirada, faz isso, quer se aparecer pros outros, quer fazer o que lá. Aí dá um problema, você vai fazer um empréstimo. Acontece muito com pessoas aposentadas isso aí. Às vezes o filho não quer nada com nada, nada com nada. O próprio filho mesmo, porque às vezes quem quer te afundar, às vezes a própria família te afunda. Acontece isso aí. Não estou falando mal de família, mas a gente sabe que é assim que funciona, né? Então, por exemplo, às vezes o filho não quer nada com nada, só apronta, a mãe, coitada, vai lá, faz um empréstimo. É boa vontade, pessoal, mas você tem que ter boa vontade, mas também você tem que ter prudência. Aí vai lá e faz um empréstimo. Aí, às vezes, faz um empréstimo em 80 prestação, ela esquece que 80 prestação vai dar uns 6, 7 anos para ela pagar isso aí, pô. Ela esquece disso. Ela vai ficar amarrada naquela situação durante muitos anos para quem não quer nada com nada. Se ela tivesse chegado para fazer isso pro filho dela, para filho, não é esse caminho que você tá, não vai ser bom. Você vai arranjar para a cabeça, vai dar problema para você. Não. Ela espera ele cair no buraco e depois vai lá e tenta tirar ele. Aí cai os dois, fica lá dentro, os dois ficam presos lá. Entendeu? Porque se tem uma coisa, às vezes a pessoa pensa assim, já existe aquele ditado, né, que fala assim, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas não é assim, pessoal. Quem é que nunca ouviu um conselho e o conselho era bom? Então, às vezes, você ganha muito mais você aconselhar a pessoa para ela não fazer aquilo, que ela vai fazer uma coisa que está vendo que não vai dar certo, né? Do que você esperar ela cair lá para depois você ter que resolver o problema dela, né? E aí vai ficar vocês dois enrolados pro resto da vida. O certo é você tá sempre falando,
Presta atenção em tudo que está em volta de você. Por exemplo, você tem um parente que não trabalha. Ele não trabalha, não quer fazer nada da vida. Outros já falam assim, não, eu não trabalho de domingo, ou não trabalho de feriado, ou não sei. Aí você vai, qualquer coisinha, vai ficar você e ele lascado. Aí aparece outro, aparece outro, aparece outro. Você não sabe dizer não, você não sabe observar, você não sabe corrigir, entendeu? E você vai viver uma pessoa sendo escravizada pelos outros. Você vai ser escravizado pelos seus próximos. Próximo que eu falo, pode ser um amigo, pode ser um irmão, um parente, um tio. As pessoas que são próximas de você vão te escravizar. Entendeu? Então, presta atenção. Olha, a pessoa está fazendo tal coisa. Já sei que vai dar BO. E foi assim, por exemplo, na pandemia. O que aconteceu naquela época lá? Vou dar um exemplo para vocês. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vou contar mais ou menos para vocês. Vou passar meio por cima. Na época da pandemia, eu estava investindo num negócio pequeno que eu estava começando na época. Então, eu tinha contas, valores muito altos, faturas de valores muito altos, mas graças a Deus, estava tudo ali na ponta da caneta e Deus me abençoou. E eu recebi um pouquinho aqui, porque você sabe, o corte foi grande. O corte foi grande. Vamos supor, você que tinha, por exemplo, várias vendas, os seus recebimentos, eles caíram mais ou menos pela metade na época. E tinha pessoas ali que elas eram, né, tinha pessoas batalhadoras que estavam ali, mas mesmo assim que elas caíram numa situação difícil, porque ali realmente foi uma necessidade. Cortou o salário, tipo, tantos por cento, mesmo que o governo pagou uma boa parte do salário, mas a pessoa teve ali um certo prejuízo, não é assim? E eu observei que tem pessoas que elas viviam num ritmo assim, louco, uma coisa assim que jamais eu faria o que ela fazia. E aí, às vezes, a pessoa achava que você não ajudava porque você tinha má vontade. Mas nós sabemos que o negócio prejudicou praticamente quase todos os setores, quase as pessoas ficaram prejudicadas. O recebimento caiu para menos da metade, né? E virou aquela confusão. Mas eu, graças a Deus, eu estava, né, razoavelmente bem. Tipo assim, não paguei tudo que eu tinha que pagar, apesar que eu estava, na época, investindo no meu pequeno negócio. Consegui pagar tudo, graças a Deus, né? Não faltou nada em casa, tinha tudo em casa. Mas eu vi que pessoas ficaram numa situação bem difícil. E no meio dessas, tinha as que realmente não tinha muito o que fazer, né? E no meio dessas, tinha aqueles que tinham ali um padrão louco, nada a ver, fora da sua realidade, e ficaram realmente numa situação catastrófica, vamos dizer assim. Só não foi catastrófico porque não morreu ninguém. Mas aí eu te falo, a diferença de você tentar viver da melhor maneira possível, equilibrado, sem estourar dinheiro com besteira. Claro, você vai viver, você vai ter os seus negocinhos, tudo. Mas, pô, você tá numa situação da sua vida, por exemplo, que você está ganhando um pouquinho mais de dinheiro, pô, então pega aquele cascarinho que sobrou, você não sabe o que fazer com ele, deixa guardadinho lá. O dinheiro, ele não aceita desaforo. Se você ficar estourando ele, pode ter certeza, uma hora você vai precisar dele, ele vai virar as costas e falar assim, ó, você não deu valor para mim, então você se vira agora. O dinheiro não aceita desaforo. Então você não sabe o que fazer, não tem noção, às vezes, mas não sei o que eu vou aplicar, mas deixa guardadinho lá, pô, mesmo que o juro seja pouco lá, mas tá lá guardadinho, uma hora que você precisar, você tem para você correr atrás. Surge um negócio, surge uma ideia, porque, pessoal, às vezes, de um segundo para outro, Deus coloca uma coisa na mente da gente, Deus coloca, eu tô falando Deus porque Deus quer ver o teu bem, entendeu? Ele coloca uma coisa na sua mente que dá uma virada de chave na sua vida, que pro resto da vida você vai ser beneficiado com aquilo. Então, se você não tem onde você precisa, deixa lá até a hora que Deus abrir a tua mente, porque tem coisa que Deus só te mostra no momento certo. Isso é para quem crê. Quem não crê também, faça a sua vida do jeito que você acha que você tem que viver. Mas Deus vai e abre a tua mente, ali sai um negócio, sai uma ideia, você usa aquele pouquinho que você tem, você faz um negócio e ali dá uma virada de chave na sua vida. No começo você pode até ficar naquela dúvida, será que é bom isso aqui que eu vou fazer? Mas depois lá na frente você vai falar, não, ali foi Deus que me guiou e deu tudo certo, né, pessoal? Então, o conselho, resumindo isso que eu estou querendo dizer para vocês. Preste atenção. Se uma pessoa não quer trabalhar, né,
dormir até 2, 3 horas da tarde, não sei o que lá, não quer nada com nada, você vai ficar toda hora parado, entendeu? Ah, não sei o que lá, o cara pode pagar um aluguel de 800 conto, não, ele vai e quer pagar 2 mil de aluguel. Aí você vai, daqui a pouco tem 3 meses, tem 6 mil de aluguel para você. Aí você vai, faz o empréstimo e paga esse aluguel de 6 mil para esse cidadão. Você está afundando, se afundando e está afundando ele ao mesmo tempo, porque você não chegou e falou a real. Todos nós, pessoal, precisamos ouvir um pouco, às vezes, a gente precisa um pouco de choque de realidade. Às vezes a gente está num caminho que não está muito bom, precisa alguém chegar e falar, ó, não é assim, pô, entendeu? Então, não entre no poço que os outros cavou. Deixa, se o cara cavou o poço, deixa que ele se vira lá, entendeu? Se você não tem o braço, se você não tem ferramenta suficiente para tirar ele de lá, sem se machucar, então deixa ele se vira lá e ainda fala para ele, ó, tá vendo? Falei para você? Mas para isso é bom você já avisar antes, porque tem coisas que é simples de você perceber que vai dar errado. Mas a pessoa parece que ela tem prazer de fazer aquilo que vai se lascar. Pode observar. Tem gente que é assim. Esses tempos eu vi um vídeo, não sei se era um cabritinho, um carneirinho lá. Ele estava enfiado dentro do buraco. Aí foram lá, tiraram ele. A primeira coisa que ele fez quando tiraram foi lá e pulou de novo lá na frente no buraco de novo. E tem gente que é assim também. Tá bom, pessoal? É só um conselho. Espero que eu tenha conseguido me expressar bem, né? E espero que seja útil para você. E se for útil, guarde isso o resto da sua vida, tá bom, pessoal? Vai ser um benefício para você. O conhecimento, a sabedoria é uma joia que Deus dá na mente daqueles que valoriza e que ela tem muito mais valor que o dinheiro, de que tudo, porque o dinheiro pode ser roubado, o conhecimento não, meu querido. Entendeu? Você vai usar e vai ser benéfico para você pro resto da sua vida. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.